deputado estadual da Bahia, Capitão Alden, eleito com quase 40 mil votos, retorna à cidade de Eunápolis pela segunda vez para o primeiro encontro dos apoiadores de Bolsonaro. Alden ficou conhecido no mundo inteiro com a cartilha de orientação policial, tatuagens desvendando os segredos. Nessa manhã, ele falou com a nossa equipe ainda no hotel. Bom dia, capitão. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar presente aqui em Eunápolis, em região. Eu tenho certeza que todo esse reconhecimento pelo nosso trabalho, não apenas pela cartilha de orientação policial, mas também por todas as nossas ações que nós vemos já desempenhando ao longo desses últimos um ano já de mandato bem exitosos. Capitão, você que está na política, o que o impulsionou ou motivou a entrar na política? Olha, primeiramente, eu acho que todo ser humano ele é político por natureza. Eu acho que todos nós estamos envolvidos de uma forma ou de outra na política. No meu caso, em especial, em razão de eu ter ingressado no corpo da Polícia Militar há 18 anos atrás, já havia em mim um sentimento muito forte do servir e proteger, entregando inclusive a minha vida, colocando ela em risco para proteger e servir a sociedade. Claro que isso é um sentimento que não nasce, não surge de uma hora para outra, mas justamente nesse ideal de proteger e servir, quando eu ingressei na Polícia Militar, que eu percebi as dificuldades dos agentes de segurança pública ao manter a ordem, ao manter o compromisso e a honra e o juramento de servir e proteger. Então foi a partir daí, das dificuldades enfrentadas pelos policiais, a partir dos momentos em que eu percebi que a sociedade estava praticamente abandonada pelo Estado, e aí vale aquela velha máxima: quando o Estado brinca de fazer segurança pública, a principal vítima somos nós. É você, cidadão, somos todos nós que pagamos impostos, que pagamos tributos e não temos esse serviço e outros serviços de forma atendida adequadamente. Então, foi nesse espírito de perceber que, de fato, a gente pode oferecer algo muito mais. E, como gestor público, como especialista na área de segurança, eu quis trazer um pouco desse conhecimento, trazer para a política, porque mais do que ser policial e ser político, é combinar as duas informações, teoria e prática, e buscar, dentro das possibilidades legais e também de gestão, oferecer ao público a melhor possibilidade de minimizar os impactos da violência. E aqui, durante a pré-campanha, passamos aqui um período bem rápido, foi um dia inteiro, chegamos a participar inclusive de algumas das carreatas aqui no município. E aí eu fui fazer na época visitas a batalhões, às unidades policiais. Na época havia um curso de formação em andamento, eu participei diretamente na formação desses policiais, através de vídeos, através do YouTube, através de cursos à distância, focado na formação policial. E desde o primeiro momento que eu vim a esta cidade, eu me senti realmente muito bem acolhido. As pessoas são muito bem sinceras nas suas palavras e houve, de fato, um sentimento muito forte que hoje me faz retornar, principalmente para trazer as boas novas. Um dos nossos objetivos de vir retornar aqui a este município é justamente trazer informações complementares ao que o governo federal tem feito para a Bahia e pelo Brasil. É mostrar à população que os índices de violência que atingem a Bahia não são números fantasiosos, como o próprio governo vende na sua propaganda tamanho G. Cerca de 75 mil homicídios foram cometidos na Bahia nos últimos 13 anos. Não há nenhum país do mundo sério e que não esteja em guerra que apresente números como esse. Esses são números de guerra. Somente no ano passado foram mais de 80 mil pessoas que foram assaltadas, vítimas de arma de fogo. Não é à toa que a Bahia está entre os 10 estados mais violentos do Brasil e Eunápolis se encontra dentro desses estados, um dos 5 estados mais violentos proporcionalmente do Brasil. Então, é essa conclamação da sociedade civil, levar informações, prestar esclarecimentos do que é que eu posso fazer enquanto parlamentar, do que é que você, cidadão, pode fazer na medida em que tem conhecimento desses fatos e cobrar dos políticos e da política verdadeiras mudanças. Nesse contexto, a gente pode falar então de uma prevenção da violência, isso é possível? Com certeza. Aliás, eu acho que grande parte dos crimes e das questões de violência são presumíveis, são preventivos, existem mecanismos, estratégias para você prevenir. Mas para isso eu preciso entender
fazer uma diagnose, saber quais são os pontos de violência, quais são as questões que têm levado à violência. Eu preciso fazer uma diagnose, eu preciso fazer um tratamento de dados, eu preciso entender a sistemática local, quais são os recursos disponíveis e, a partir daí, entendendo a sistemática e o modus operandi do crime e da violência, você buscar atacar cada um desses pontos. E uma coisa importante, a prevenção da violência, do crime da violência, não depende exclusivamente dos órgãos e especialmente do governo, mas também da própria população. Não é à toa que o artigo 144 da Constituição diz que segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos, que todos são esses. E em que medida é a responsabilidade desses todos? Então a gente vai mostrar a importância de cada um desses componentes do Estado e também da sociedade para que ele possa entender o seu papel e, a partir desse entendimento, aplicar soluções para cada caso em concreto. Dá para fazer um pouquinho do resumo do seu trabalho que está sendo desenvolvido aí, dos projetos? Olha, nós estamos realmente num ano muito forte, já começamos já muito forte. No ano passado nós apresentamos na Assembleia Legislativa 271 projetos de lei, sendo que a grande parte delas foram projetos de indicação ao governo do Estado, sugerindo reformas, construção de escolas, construção de batalhões, companhias, construção de unidade do Corpo de Bombeiros na Bahia, que é a coisa assim terrível, é um dos estados que menos investe tanto em Defensoria Pública quanto em unidade de Corpo de Bombeiros e também Delegacia da Mulher. Não é à toa que no ano passado a Bahia ficou 30%, se comparando ao ano anterior, com índices de violência praticados contra mulheres. Então a gente precisa entender essa dinâmica, discutir com a sociedade e fundos parlamentares que mais realizei audiências públicas, comissões públicas na ALBA para tratar de todos esses aspectos de violência. Além dos 271 projetos que foram apresentados, nós apresentamos diversas projetos relacionados a intervenções. Porque não adianta você fazer um projeto de lei e ficar lá arquivado. A gente tem que correr atrás, chamar a sociedade, colocar em prática, perceber quais são a forma de participar de cada um desses componentes para poder efetivamente conhecer as soluções. E mais do que isso, eu fui um dos poucos parlamentares que implantou um projeto chamado Um Dia com o Deputado, onde a população, eleitor ou não, seguidor do meu trabalho ou não, são convidados a participar das atividades parlamentares. Então, durante um dia inteiro, a população ele vai até a Assembleia Legislativa, conhece o exercício da atividade parlamentar, como se cria uma lei, como se envia projetos, ele participa das audiências, das comissões, participa de debates, vê outros parlamentares falando, discussando, e é importante que o eleitor ele tenha uma noção muito clara do que é que o seu parlamentar defende, ou que outros parlamentares defendem, até para fazer um juízo de valor, comparar opiniões, comparar atitudes, se de fato aquilo que ele falou na campanha é aquilo que ele pratica no seu dia a dia. Então esse é um dos pontos mais fortes do meu mandato, a participação efetiva da população no meu mandato, opinando inclusive. Nós, recentemente, foi divulgado na mídia, nós tivemos a convocação extraordinária, os parlamentares receberam até o presente momento R$25 mil e pouco, para a convocação extraordinária participarem das votações de projetos importantes para o governo do Estado. Esses R$25 mil, o que foi que eu fiz? Eu tornei público, convidei todos os eleitores para indicarem locais para que a gente pudesse fazer a doação desse recurso. E eu me comprometi, e os R$25 mil, na verdade R$17 mil, R$18 mil, descontando imposto de renda, e eles serão empregados em 12 instituições escolhidas pela população, pelos eleitores, e a partir da semana que vem a gente vai começar a divulgar já quais foram as instituições vencedoras, quais foram as instituições que vão receber esses recursos, e ao longo do ano, todo qualquer orçamento, todo qualquer valor que seja incorporado aos nossos vencimentos, que eu acho que é imoral, que seja imoral, que eu defendo, temos que defender uma política mais séria, uma política mais transparente e que de fato a gente tenha um emprego justo e correto dos recursos destinados para a população. Então, eu acho que em resumo, básico é isso, a atuação do mandato é isso, a atuação frente a frente com o povo e ele participando do mandato. Já que a gente está falando de projetos, você já tem alguma coisa que poderia adiantar para a gente aqui, para a nossa região? Falar também um pouquinho aí como está sendo essa turnê pela Bahia e qual o objetivo dessa ação? Olha, desde quando eu tomei posse na Assembleia, nós já rodamos aí dos 417 municípios, já batemos a casa de 80 municípios em um ano, e que a gente tem feito visitas. E é importante esse nosso retorno aqui nos municípios, porque somente estando lá
é que você vai ouvir as sugestões, as pessoas vão poder, vai ter esse feedback, não apenas para dizer, olha, obrigado, você votou em mim, vem aqui agradecer. Eu acho que é importante sim agradecer. Eu não sei se, eu vou tentar, ao longo dos próximos 3 anos aí, visitar os quase 406 municípios que nós recebemos voto em todo o estado. Eu vou tentar, se a gente não conseguir chegar lá, vamos fomentar lideranças, pessoas que possam participar do processo, nos auxiliar. A gente não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas aqui em relação a Eunápolis especificamente, a gente tem apresentado projetos de intervenção, principalmente na geração de empregos, principalmente trazendo oportunidades de emprego, renda, trabalho. Muitas pessoas têm que sair daqui do município para outras regiões para poder estudar, buscar cursos técnicos. Então tudo isso faz com que haja uma imigração de pessoas para outras localidades, deixando essa região sem a possibilidade de, inclusive, retornar pessoas com esse conhecimento. Muitas vezes eles não voltam. Eles vão para Minas Gerais, vão para o Espírito Santo, vão para outras regiões da Bahia ou do estado e não retornam muitas vezes para a sua cidade, deixando de aplicar aquele seu intelecto no desenvolvimento, né, e desenvolver as potencialidades aqui da região, que é uma área turística fortíssima e é muito pouco explorada. Então a gente tem que começar a identificar quais são esses pontos, quais são as possibilidades, ouvir opiniões das pessoas que moram na região e podem saber muito bem opinar sobre o que pode ser feito de fato para potencializar aquilo que ela já tem de melhor. Então, basicamente, essa é a ideia. Trazer projetos de instalação de corpo de bombeiros, ampliar o potencial de policiamento. É muito pouco policiamento para mais de 5 regiões que são amplas, são enormes, as distâncias são absurdas. Então, parte desse princípio é ouvir a comunidade para apresentar projetos mais viáveis. Bom, pode fazer suas considerações aí. Quais são? Pronto, eu gostaria primeiramente de agradecer, né, a oportunidade. Muitas vezes, muitas pessoas deixam de ouvir, de nos ouvir por pré-conceitos. Eu ouvi dizer que ele é isso, eu ouvi dizer que ele é aquilo, que ele não fala com ninguém, que ele é postético, que ele não fala com ninguém. Então, eu acho que a primeira grande possibilidade real que as pessoas devem ter é se abrir, se permitir ouvir o novo, ouvir o diferente, ouvir o argumento da parte contrária e chegar às suas próprias conclusões. Então, o objetivo nosso foi transformar aqueles 206 votos em quadruplicar esse número e que aqueles outros que não tiveram a oportunidade de votar em mim, que possam conhecer meu trabalho, que possam pensar diferente, me dar um voto de confiança, porque a gente tem muito trabalho pela frente. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço inclusive a todos os munícipes que estão mandando aqui muitos recados, desde ontem, várias mensagens no WhatsApp, no Instagram, nas demais redes sociais. Então, eu só tenho a agradecer. E venham hoje à noite, temos um evento importantíssimo, às 19 horas, no Espaço Donana. Vai ser um evento muito legal, a gente vai estar falando sobre os projetos de Bolsonaro, vamos estar trazendo aqui as novidades da Bahia e como a gente pode, inclusive, se engajar como cidadão para transformar a Bahia, transformar o Brasil. A mudança está em suas mãos, só depende de você. Deputado, muito obrigado pela atenção. Bom, eu fico aqui, Ricardo Ferreira.